Boa noite, pessoal. Hoje nós começamos o primeiro episódio, né, de uma série de podcasts de 3 amigas. Nós somos a Cristiane Mainardi, Carolina Ribeiro e Josiane Couto. Essa nossa ideia surgiu ano passado, quando nós nos alinhamos, assim, nós nos conhecemos, nos aproximamos, e através da política, que foi o que nos uniu, né, gurias? Então, de um partido político, nós nos conhecemos e surgiu a ideia de o que fazer. Agora deu? Tá. Então, pessoal, nós nos conhecemos e nos aproximamos em função da política, e isso saiu da política e veio para as nossas vidas, né? Então, surgiu a ideia do que fazer para a gente aprender, para a gente conhecer mais pessoas, para a gente interagir e trazer para a realidade da mulher esse bate-papo, que é uma coisa que a gente tinha e muitas curiosidades nós vamos tirar aqui. Então, o nosso podcast começa através dessa aproximação que nós tivemos, através de um partido político, da política que nos aproximou. E a gente trouxe para a vida. E hoje, com muito orgulho, nós estamos lançando, dando vida à nossa ideia do ano passado, que levou quase uns 6, 7 meses, né, gurias, pra gente tirar do papel. Demorou, mas vai sair. E a nossa primeira convidada, com muito orgulho, é a Amanda Medeiros, uma menina, eu costumo dizer que é menina, né, uma mulher jovem, com uma visão de crescimento que inspira. Tu é uma mulher que inspira, Amanda. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tá? Obrigada pelo convite. Eu te conheci ali na escola municipal, na MF, e eu estava sempre na volta quando eu podia estar conversando contigo e aprendendo, né? A Amanda, ela é uma mulher inspiradora, faz a gente crescer, tem um conhecimento muito vasto, então a gente quer trazer isso para o nosso podcast. Muito obrigada por ter nos oportunizado esse convite. Então, boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer as meninas, né? Acho que por essa iniciativa e de poder, né, dar voz às mulheres, principalmente nesse momento, né? E principalmente nesse mês aí que a gente vai estar fazendo um bate-papo, né? Hoje, sobre a saúde da mulher. Isso aí. Amanda, então, pra gente começar, a gente quer saber um pouquinho de ti. Quem é Amanda? Amanda por Amanda. Ai, Amanda por Amanda. Eu acho que uma coisa assim que me define, algo que me define muito, é que eu sou movida a desafios. Então, se tem uma coisa que não me... Como é que eu posso dizer? Né? Às vezes, quanto mais difícil parece que é, mais eu sigo em frente até eu conseguir o meu objetivo. Então, assim, eu sempre digo que eu sou muito movida a desafios. Né? Eu acho que o desafio, ele nos faz crescer, ele nos motiva, ele nos ensina de certa forma. Então, acho que se fosse definir, a Amanda seria isso, né? Uma mulher, uma pessoa que ela é movida a desafios, né? Minha vida, constantemente, ela é feita de desafios, né? E por isso, né, sempre essa busca inconstante por mais e mais. Tu coloca metas, no caso, na tua vida? Não sei se seria metas, mas as coisas vão surgindo, né? Enfim, vão surgindo outras oportunidades e assim eu vou indo. E persistente. Né? Persistente, sempre, isso, exatamente. Se tem uma coisa que eu acabo sendo muito persistente, né? Eu não desisto tão fácil, às vezes leva algum tempo para alcançar aquilo que eu quero, né? Ou aquilo que eu almejo, mas sempre muito na insistência e sempre muito perseverando, né? A partir disso. Amanda, tu é formada em psicologia, e o que te fez escolher essa profissão? Tu sempre quis ou tu mudou ali? Não, eu quero ser que nem criança. Eu quero ser professora. Não, eu sempre quis. E por quê? Então, eu acho que é impossível, né, eu falar da psicologia sem citar, né, a Escola Arthur. Eu acho que a Escola Arthur fez um marco muito importante na minha trajetória, porque foi a partir da escola que eu me identifiquei com a psicologia. Né, na época, eu tinha 17, 16 anos, foi quando a gente tinha uma disciplina do turno inverso, que era o seminário integrador na época. Né, a gente tinha aulas pela manhã e uma vez por semana, né, havia o turno inverso. Eu acho que quando o Estado estava começando já nesse movimento de lançar o turno integral. E o seminário integrado, né, nada mais do que era algo voltado para a pesquisa. Talvez hoje
faz muito sentido eu também seguir pela área da pesquisa, que é a área do mestrado, né? E a partir dali eu comecei a me identificar com a psicologia, né? Que aí era uma pesquisa voltada para a profissão que tu queria dar seguimento, que tu queria seguir, e a partir disso foi feita a minha escolha, né? Juntamente com o apoio ali dos professores na época, né? Que me conduziram na área da pesquisa. Mas, sem dúvidas, né, a Escola Arthur faz parte dessa minha escolha por ter me oportunizado, né, saber melhor sobre a profissão, dar esse tempo, né, permitir esse tempo de pesquisa, de estudo frente à profissão. Então, eles sempre trouxeram muito isso, né, da importância da gente entender o que a gente quer, né, e pesquisar, e buscar, enfim, para realmente fazer uma tomada de decisão. E, para mim, né, deu muito certo, né, confesso, assim, que para 17 anos fazer essa escolha, né, que não é fácil, a gente está saindo ali, né, a gente está na fase da adolescência, entrando para a vida adulta. Hoje em dia, né, eu sempre digo que eu trabalho também com questões de orientação profissional. Eu sempre falo, digo, bom, eu não posso basear o meu exemplo, a minha percepção para os demais, né? Tem pessoas que às vezes levam tempo para se identificar com a profissão. Eu acabei dando certo na profissão que eu escolhi, mas também muito voltada pelo espaço, né, que eu tive de adquirir conhecimento da minha profissão, que foi oportunizado na escola. Sim, Amanda, então tu falou ali que tu começou a tua carreira, né, acadêmica ali com 17 anos, realmente, né, muito nova, muito jovem, e eu quero te perguntar como é que foi o teu caminho, né, a tua trajetória acadêmica até a tua formação, qual foi os seus maiores desafios, justamente por ser tão nova, né, como é que tu lidou com esse caminho? Sim, então a minha jornada acadêmica, nela, a maior parte eu acabei trabalhando, né? Trabalhava em comércio, então era bem puxado, trabalhava final de semana. Pro final que eu consegui, né, me dedicar mais tempo, mas desde muito cedo, assim, no segundo ano já de graduação, eu já comecei a fazer cursos, né, fora da faculdade, né? Eu já comecei a custear ali a minha formação por fora, né? As formações complementares que a gente chama. Isso, para mim, também me deu muita segurança, né? Depois que eu saí da faculdade, depois que eu me formei, para seguir em frente. Então, isso também, para mim, foi um diferencial que teve. E já na reta final, eu fiz estágios, né? Eu fiz estágio aqui no município de Capivari, na área da educação, né? Na MF Telbio, na época, com a Celoí, que foi minha supervisora. Daí, logo depois entrou a pandemia, e, enfim, eu acabei ficando ali um semestre, né? Fazendo esse estágio, e depois tive que dar seguimento online. E depois, em 2020 e a 2021, eu fiz o estágio no posto de saúde ali, né, no pronto atendimento, com um estágio clínico, daí atendimento individual à comunidade. E depois, né, para minha felicidade, um ano depois, eu pude voltar, né, como psicóloga via processo seletivo, e muitos dos meus pacientes que foram meus pacientes lá do estágio, eu pude reencontrar, né? E alguns pacientes meus também que foram do estágio acabaram seguindo no particular. Foram os meus primeiros pacientes na clínica, né? Então, isso para mim também foi muito importante, né? Realizar, né, esse estágio aqui, poder ofertar isso para o município, né? Foi uma forma também do pessoal também conhecer um pouco do meu trabalho e, de certa forma, trazer um retorno para o município, né? A partir que tem um estagiário de psicologia, né? Tu amplia mais atendimentos para casos não tão graves, né? Enfim, é feita uma triagem, mais ou menos, né? Do que eu poderia ou não atender como estagiária. Existe a supervisão, né? Então, existe a supervisão da psicóloga da época que estava no pronto atendimento, mais os professores, né? Da Unicenec. Então, ali fazia também, de certa forma, atender mais pessoas, né? Ofertar mais atendimentos. E isso, para mim, também foi muito bom, né? Conhecer mais pessoas, né? Conhecer a rede de saúde. O reconhecimento dos pacientes que confiaram em ti, né? Em permanecer contigo, sair do estágio. Não, eu gostei, é ela que eu quero. Exatamente, Gerou exatamente. um vínculo, uma confiança ali com os pacientes, né? Isso é bem, sim, bem A legal. psicologia é uma relação de confiança, né? Ela é uma relação de confiança, sim. E por coincidência, né? Assim, o paciente, né? Que eu acabei atendendo,
Na época foi meu paciente, porque aí tu tem que fazer um relatório, né? Um relatório de estágio, enfim, tu não dá o nome para as pessoas, né? Tu bota as letras iniciais, tu descreve ali o caso, enfim. E por coincidência, né? Essa paciente que eu fiz o meu relatório de estágio, ou seja, né? Tu estuda muito em cima daquele caso, né? Foi a minha paciente que seguiu, né? Comigo até depois, assim, né? Ela foi minha primeira paciente da clínica. Né? Então, a gente tem um vínculo muito bom por conta disso, né? Então... Que bom, que legal. E justamente deu uma coincidência, né? A gente queria iniciar o nosso podcast no mês da mulher, né? Para dar uma valorizada. E a gente queria que fosse até umas 2 semanas atrás, mas acabou, não. A gente vai iniciar nosso podcast no mês da mulher. E eu queria te perguntar, Amanda, já que a gente está nesse mês, né? E eu queria te perguntar sobre como um relacionamento tóxico afeta o psicológico de uma mulher e como elas podem sair dessa situação traumática, porque muitas mulheres, elas nem sabem, né, que estão num relacionamento abusivo, e acabam sofrendo muita violência doméstica. E eu já ouvi relato de mulheres que não conseguem sair de uma violência de abuso, de maus tratos, de violência física mesmo. E como é que a psicologia pode ajudar nesses casos? Sim, não, esses casos é uma... a gente que às vezes é mulher, a gente... Como é que é? A gente sempre fala, né? Às vezes a gente tem vontade de falar coisas como mulheres, mas naquele momento a gente tem que ser terapeuta, né? Sim. Eu tinha minha supervisora de estágio, né, a Isis. Ela sempre me trazia isso, né? Às vezes a gente, como mulher, a gente não vai concordar com a paciente e muitas vezes retornar pro relacionamento ou estar com aquela pessoa. Mas a gente, como terapeuta, a gente vai apoiar acima de tudo e a gente vai dar o suporte necessário, porque é isso, né? É tu ser rede de apoio, né, para aquela mulher, para que ela possa, né, voltar a ter esse empoderamento, né, e sair desse relacionamento, né? E muitas vezes, né, por estar muito tempo com aquela pessoa, né, por estar muitos anos, muitas vezes se cria essa coisa assim, mas vou ter que começar tudo de novo. Né? Cheguei até aqui, agora é mais fácil. E aí, às vezes, também acaba supervalorizando algumas outras coisas, então isso pesa mais na balança, né, do que as outras coisas, acaba muitas vezes não enxergando que está num relacionamento tóxico. Né? Outro ponto também, às vezes, que é muito importante, que eu sempre digo assim, né, que o próprio viés da psicologia traz, né? O modelo que a gente aprende a amar e ser amado vem muito dos nossos pais. Né? Esse é o primeiro contato de relacionamento que a gente tem, que a gente vê primeiro, né? Então, isso nos molda também o que a gente quer. Então, muitas vezes, se a gente foi criado ali num ambiente que teve briga, né, que teve esse tipo de exposição, a gente muitas vezes cresce achando que aquilo ali é normal. O casal briga mesmo. Verdade. Né, isso mesmo, relacionamento é isso mesmo, porque eu vi a minha mãe, eu vi o meu pai. Já se torna natural. Já se torna natural, então é normal o homem, né? E até a própria cultura nos traz, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, aquela coisa toda. Então existe esse ponto. Então a gente muitas vezes vai internalizando. Então, um ponto de partida é esse, né? Qual é o modelo que eu tenho de amar e ser amado? Né? O que eu tive, né? O que eu presenciei na minha infância? Né? Então, isso influencia e impacta muito, né? Nas nossas relações. Porque é a partir dali que a gente molda os nossos relacionamentos. Se vão ser mais afetivos, se vão ser mais distantes. Né? Então, aquilo ali, aquele é o nosso primeiro modelo, aquele é o nosso primeiro exemplo que a gente tem, né, sobre essas funções afetivas. No caso, você tem que fazer a pessoa retornar lá no passado, ver qual foi a origem. Muitas vezes, né, a gente... Entender. Exatamente. Muito das nossas... Por que permite. Exatamente. Muitas das nossas questões, né, o adulto que a gente é hoje é lá a nossa criança, né? Muitas vezes a gente, na terapia, a gente tem que voltar lá na nossa criança ferida. Né? Lá na nossa criança que talvez não teve afeto, que passou por alguma dificuldade, né, que tem algumas dificuldades, então, para a gente poder entender. E muitas vezes a gente busca nos relacionamentos aquilo que a gente não teve na nossa infância. Também tem esse ponto.
Foi bom que tu vai falando e a gente vai pensando e se colocando. Uma coisa que eu vejo, não sei se é nós mulheres, que aprendemos assim desde criança, por viver nessa sociedade, né? Muito masculina. Não vou dizer machista, mas muito masculina. A gente vive... E aí a gente aprende assim, primeiro sempre o outro. Né? Então, primeiro meus irmãos, a gente cede pros irmãos, primeiro a gente cede pros primos, a gente vai cedendo. Casa, primeiro é o meu marido, primeiro é os meus filhos, e a gente se coloca sempre em último. E com o tempo, eu acho que daí, Amanda, a gente tem que amadurecer e dizer, não, primeiro sou eu. Né? Exatamente. É um ponto muito importante. E a gente é ensinado desde criança, né? A partir que nos dão uma boneca pra gente cuidar, e não fazem isso com o homem. Com o outro, né? E não fazem isso com o menino, por mais que às vezes um menino tenha curiosidade, tenha vontade, porque é um instinto às vezes de criança. Não é dado. Não, e não é nada de errado tu aflorar não é nada, o instinto de paternidade. Não tem nada, também, não né? tem nada demais, né? Então, o que muitas vezes é ensinado, né? Que, bom, isso é coisa da mulher, isso é coisa da menina, né? O menino não precisa fazer isso, né? O homem não precisa fazer isso, né? Teoricamente. Sim. O né? cuidar é a mulher que faz. O cuidar é a mulher que faz. E quando a gente fala, assim, nessas questões, né? Que a gente acaba, né? Vivendo, né? Convivendo com muitas mulheres, né? E atendendo muitas mães, né? Eu sempre digo, hoje em dia, dentro da minha atuação clínica, é impossível a gente não entender um pouco também de orientação, né, parental, de orientação à paz, ou dessas próprias questões de autocuidado, porque é uma demanda que vem muito, né? Vem muito, assim, muito pela sobrecarga da mulher. Então, assim, o quanto às vezes é difícil, né, entender que, bom, quem é a pessoa mais importante da tua vida? É tu mesma. Se tu não tá bem, tu não vai conseguir cuidar do outro. A gente sabe, né, sempre tem aquela coisa, né, de que, né, a mãe, né, o que é mais importante para uma mãe é o filho, né? Essa é uma frase muito corriqueira, isso é uma frase que a minha mãe fala muito, né? Que a coisa mais... É os filhos. Sempre em né? primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Só que se tu não estiver bem, tu, de certa forma, tu também não vai conseguir ajudar teu filho da forma como tu quer, ajudar a tua família, ajudar o teu marido, né? Ser efetiva. Se tu não estiver legal contigo mesma, tu não vai conseguir realizar as outras atividades. Eu tive um maternar, assim, nos primeiros meses muito maravilhoso, porque eu tive uma rede de apoio sensacional, né? Que foi a minha mãe e o meu esposo. E a minha mãe, como ela não teve a oportunidade de descansar nos pós-parto dela, então ela proporcionou pra gente um pós-parto, assim, maravilhoso, né? E ela sempre me ensinou exatamente isso que tu falou. Filha, se tu estiver bem alimentada, o teu filho vai estar bem alimentado. Se tu dormir uma boa noite de sono, o teu filho também vai dormir uma boa noite de sono. Então, te prioriza. Tu nunca vai deixar o teu filho de lado, mas tu tem que te priorizar. E tu falou uma palavra ali que eu gosto bastante e tem feito muito parte da minha vida ultimamente, o autocuidado. A partir do momento que tu te conhece, que tu te entende, que tu merece um amor, que tu dá amor, que tu merece um amor de verdade, tu não vai permitir que o outro seja violento contigo. Nem com palavras, nem com, né, te ferindo fisicamente. Eu acho que é importante a mulher se conhecer, né, e dizer, não, eu mereço, eu sou uma mulher, eu sou um ser humano, e eu mereço ser amada e respeitada. Tu vai impor um limite ali para outra pessoa que não, eu não permito que tu fale assim comigo. Exatamente. Eu não permito o seu que tu me próprio trate valor. assim. E eu acho que a partir do momento que o teu autoconhecimento, né, entra na tua cabeça, que é difícil muitas mulheres entrar, já é mais fácil de tu sair de um relacionamento, né, abusivo. Com certeza. Porque muitas mulheres também eu vejo que ficam no relacionamento por causa dos filhos. A dependência emocional e financeira também é um fator que pesa, é um né? fator que pesa, é um muito. obstáculo, né, que não te permite sair desse relacionamento. Exatamente, só que muitas vezes as mulheres, elas não se dão conta, né, e muitas vezes o papel da terapia é justamente fazer isso, que muitas vezes o pilar da casa tá na mulher, né, e aí às vezes, não, mas é que se eu sair eu vou, tá, mas aí tu vai vendo, tá, mas quem é que gerencia, quem é que paga às vezes a maioria das contas, quem é que mantém? E aí tu vai indo, vai quando vê a mulher, realmente. E o medo de ficar sozinha, Amanda, isso pesa?
De repente, eu não sei ficar sozinha, eu não sei viver sozinha. Sabe o que eu percebo? Na verdade, às vezes as pessoas acham que é por a idade. Mas é que assim, eu me casei com ele quando eu tinha, sei lá, quantos anos? 20 anos. Agora eu já tô numa idade, como é que eu vou encontrar alguém com essa idade? E não existe idade pra gente conhecer alguém. Não existe idade pra gente iniciar um relacionamento. Né? Então, isso também tem um peso muito grande, essa coisa assim, algo taxativo, né, com a questão da idade, ou algo do tipo. Não, mas é que eu já não tô... como é que eu vou sair pra conhecer alguém? Muitas vezes como se fosse, né, necessário tu ir pra uma balada ou algo do tipo, e não. Né? Então, existe muito isso também relacionado, né, a essa visão assim, muito distorcida do recomeçar. Vou ter que começar tudo de novo, né? Tem que conhecer alguém, aí a pessoa vai ter que entender os meus gostos. A pessoa já entra, muitas vezes, até num processo, né, de autossabotagem já para não sair do relacionamento. E também, assim, quando se trata de uma questão de um relacionamento, por mais disfuncional que seja, aquilo ali é um padrão que é familiar, que é conhecido, que já acostumou, internalizou, então aquilo, por mais que seja, muitas vezes é uma zona de conforto, entre aspas, né? E imagina, né, sair dessa zona de conforto eu disse que eu costumo dizer que tudo que vai mudar incomoda, né? Incomoda, por mais que... Ou desacomoda. Exatamente, por mais que seja algo que não esteja legal, que não esteja bom, né, ainda assim é difícil. E Amanda, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho pra nós o que é relacionamento abusivo, porque as pessoas... A violência doméstica, muitas vezes a gente acha que é só o bater. Eu não apanho, não tô sofrendo violência. O que é a violência doméstica, um relacionamento abusivo, para as pessoas entenderem que não é só o agredir fisicamente. Sim, sim. E muitas mulheres não se dão conta, né? Elas vivem num relacionamento... Muitas vezes passaram por um relacionamento abusivo e não se deram conta, ou foram se dar conta depois que passou, né? Depois que já teve alguma crise ou algo do tipo, né? Então, o relacionamento abusivo é a partir, né, que a gente se sente ameaçada, que a gente se sente coagida, que a gente escuta algumas piadinhas, ou, por exemplo, até suposições de que, o que tu tá mexendo no celular? Tá me traindo? Tá fazendo algo? Né? Isso é algo assim que vai desestabilizando, vai desorganizando, né? Vai mexendo emocionalmente, né? Então, isso são pontos, assim, também. E até mesmo esse tipo de ameaça. Tu não vai achar ninguém, quem é que vai te querer, né? desse jeito. Depois que tu largar de mim, tu não vai achar mais ninguém. Não vai achar ninguém igual eu. Não vai achar alguém igual eu, né? Ou eu vou fazer de tudo pra ti não ter alguém. Então, são essa parte, assim, que vai pesando. E até mesmo diminuir, né? Tu não serve pra nada, tu não é boa em nada, né? Por mais, mas ele tá falando pra me ajudar. Não. Né? Isso é uma violência de certa... Existe uma diferença, né? Entre tu incentivar... É um modo, eu acho, dele fazer que a pessoa fique dependente dele, Exatamente. Né? Então e aí tu vai internalizando aquilo ali, né? De, realmente, ninguém vai me querer. Olha só, ele tá me dizendo isso. E aí isso vai... Eu acho que é tanto tempo entrando na mente da pessoa, da mulher, e ela acaba acreditando que é tudo E ali, muitas né? vezes, às vezes, até de forma sutil, né? Assim, até a própria questão do ciúmes, né, que a gente fala. Daqui a pouco, por exemplo, né, vou dar um exemplo, né, a pessoa está ficando com alguém, né, enfim, tá ali ficando com a pessoa, enfim, daí chegam numa festa, ele percebe, tá cada um no seu canto, mas aí ele percebe que tem alguém chegando perto de ti, aí ele te tira daquela festa pra te não ficar com alguém, ele tá me protegendo, e muitas vezes não, né, aí chega na outra festa, ele vê que já ninguém, consequentemente, já chega perto de ti por conta da outra pessoa, e aí, né, então, esse tipo de jogo também, né, de uma hora eu fico, outra hora eu saio, outra hora, né, me convém estar contigo e outra hora não me convém, isso também se torna um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, a partir que o outro fica naquela esperança, né, de retorno, de algo do tipo, né, então isso também são questões que muitas vezes a gente não se toca, né, não pensa que aquilo ali é uma forma de amor, que é uma forma de cuidado, né, e muitas vezes não é. E aí, assim, um dia é bom, é muito bom, né? Daí ele vai lá e de vez em quando fala alguma coisa, ou agride fisicamente, mas aí ele pede desculpa e fica muito bom. Então tem esses altos e baixos. A montanha russa de emoções que nem a gente fala, né? E muitas mulheres
quando, né, passaram por uma relação abusiva, quando elas encontram um relacionamento saudável, que não tem essas oscilações de emoções, né, que é um relacionamento estável, que é um relacionamento saudável, que tem esse diálogo, que tem essa troca, que tem essa abertura, muitas vezes as mulheres, acho que não é pra mim essa relação. Ou a pessoa não gosta de mim o suficiente, não tem ciúmes. Exatamente. Mas não deu aquela química, que, assim, existe isso. Não sei, não tá legal pra mim desse jeito. Eu acho que eu não sinto ciúmes, não me dá aquele frio na barriga. Na verdade, é a segurança que o outro tá passando, exatamente, né? É o vínculo, né? E a segurança. E muitas vezes as pessoas acabam perdendo bons relacionamentos por conta disso, porque às vezes... E a gente também foi criado, né, de que o amor, ele tá no frio da barriga, no frio na barriga. E não tá nisso, né? Tá justamente nisso, não... a tranquilidade em si de viver a relação, óbvio, né? Vão ter momentos e momentos, né? Que nem eu digo, conversas desconfortáveis fazem parte de um relacionamento, obviamente, isso é normal. Vai ter coisas que tu vai ter que falar, olha, não gostei desse jeito, mas ter essa troca, não sempre, né? Então, muitas mulheres pós relacionamentos abusivos, né? Ou de violência doméstica, quando entram por um relacionamento saudável, que a pessoa supre todas aquelas necessidades emocionais dela, muitas vezes não se mantém no relacionamento. Justamente por não ter essa montanha russa. Porque foi ensinado, de certa forma, que o amor tá na montanha russa de emoções, né? Então, assim, por mais prejudicial que seja, por ruim, disfuncional que seja, muitas vezes se insiste em manter esse padrão. O padrão ainda é mais forte. E aí, como é que sai de tudo isso? É muita terapia, é acordar... A denúncia. Denúncia. Como é que tu já lidou com isso? Tu atende clinicamente ainda, particular. Tu trabalha na Prefeitura de Cidreira, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do teu trabalho público. Como é que a mulher tem um start para sair disso? Boa, deu. Em que momento, assim? Sim, o que dá, às vezes, a maioria dos starts, hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito boa, que é a internet, né? Então, hoje em dia a gente vê muitas mulheres relatando, né, violências que sofreram, né, enfim, psicológica ou relacionamentos abusivos que tiveram, que isso faz com que a mulher, muitas vezes, se identifique, realmente, isso daqui eu passei. Então, tem tido esse start mais rápido dessa forma de procurar ajuda. Né? Porque muitas vezes as pessoas que estão próximas estão falando e ela não está percebendo, não se dá conta. Enfim, isso é comum. Mas hoje em dia a questão da internet ajuda, né? E a questão da terapia mesmo também. Até para, como a Carol disse, né? Essa questão do autoconhecimento nos empodera muito, né? Faz com que a gente veja os nossos valores, né? Que a gente não veja a partir da ótica que o outro está nos passando, e sim a partir da nossa visão. Né? E muitas vezes a nossa visão, às vezes a gente tem que passar isso em terapia, porque muitas vezes a mulher, ela chega tão fragilizada na terapia que ela não consegue nem ver, né, quais são os valores dela ali. Então, isso, quem ela realmente quem ela realmente é, né? Muitas vezes vem essa questão de que a pessoa se diminuiu tanto para caber naquele relacionamento que ela já nem lembra como ela era antes. Ela perdeu a identidade. Ela perdeu a identidade e ela não se perdeu nesse meio tempo, né? Ela foi se diminuindo para caber dentro desse relacionamento, dentro da caixa. E muitas abrem mão de tudo, né, Amanda? De trabalhar, de sair, ficam dentro de casa. E aí eu acho que o retomar tudo isso começa a assustar. E agora, né? Eu tenho um mundo lá fora para descobrir. E eu passei tanto tempo dentro da caixa. Dentro da caixa, né? Então, muitas vezes tem essa perda, né, mesmo de identidade, né? Bom, quem eu era antes, o que eu gostava de fazer antes, porque muitas vezes, se a outra pessoa não gosta de fazer, consequentemente, muitas vezes vai se parando de fazer, né? Não vai tendo um jogo de cintura, né? Não vai tendo um meio termo nisso, né? Então, isso gera bastante impacto. Então, muitas vezes a gente tem que retornar também, né? Em quem a gente foi antes. Vai cedendo, né? Tudo que a outra pessoa gosta e esquece do que a gente gosta. Exatamente. E quando se trata de um relacionamento, eu sempre digo, né? Tem que ser uma via de mão dupla. Um lado tem que ir e o outro tem que vir. Um lado tem que ceder, o outro também cede, né? Quando um lado pesa mais do que o outro, a gente tem um sinal de alerta.
Quando tu vê que tu tá dentro de um relacionamento que só tu cede, só tu abre mão, só tu tenta, né, então vamos fazer desse jeito, né, e a outra pessoa não, a gente tem um sinal de alerta, né, esse seria o sinal de alerta. Aí a pessoa acaba cedendo pra não gerar conflito, né, e vai acabar se acostumando. Vai acabar se acostumando, então tá tudo Não, bem. mas deixa assim, que daí... Né? Sim, mas e aí por isso é importante dessa comunicação, né, eu sempre digo, qual é o sucesso de um bom relacionamento? A comunicação. A gente precisa comunicar pro outro o que não tá legal. Olha, fulano, não gostei do jeito que tu falou comigo ou da forma como tu fez, né? O que tu quis me dizer quando tu respondeu de tal forma, né? Então, e aí muitas vezes o que acontece, né? Bom, aí fica uns 3 dias sem se falar, vira o bico, aquela coisa toda. E aí daqui a pouco vai ter que voltar a falar, né? Tá morando dentro da mesma casa. Sim. E aí vai ficando aquela coisa e aquilo vai sendo guardado, até que um momento explode. Né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, quando explode, a gente não consegue ser assertivo na nossa fala, porque a gente tá com raiva. Então, a gente vai despejar aquilo ali. Né? E quando a gente despeja, dificilmente, às vezes, a gente é escutado. Aí a gente é louca. Sim, né? a gente ouve muito isso. A gente é louca, a gente precisa se tratar, ou algo do Uhum. tipo, né? A gente já tem algo muito taxativo, assim, que é, né? Só que na verdade não, né? Justamente por isso, por ceder, por aguentar muitas coisas no osso, que também foi nos ensinado, de que a gente muitas vezes tem que baixar a guarda. Tu falou ali no início que é uma fala que a gente ouve muito em relacionamento de marido e mulher, não se mete a colher, né? Isso a gente ouve até hoje, e ouve mais assim, por que eu vou falar se depois eles estão bem e eu vou sou ficar por ruim? Mas e a família, e os amigos nisso tudo? Tu pensa que sim, eles têm um papel importante para abrir os olhos. Como é que fica o papel da família nisso tudo? Uhum. Sim, não, até a família, né, os amigos fazem né, parte desse círculo importante, até porque vai ser às vezes a pessoa que vai conseguir sinalizar, né, de dizer, olha, eu tô aqui, né, eu tô aqui contigo, se tu precisar, né, seguir em frente para alguma coisa, né, tentar ser rede de apoio, talvez tu não tá te dando conta, né, e independente da escolha, né, que a pessoa vai fazer, se a pessoa quer continuar ou não, é sempre aquela coisa, bom, independente de tudo, eu vou estar aqui contigo. Né? Não, e aí, o que acontece na maioria das vezes? Então eu vou deixar, já nem falo mais nada. Largar de mão. Já vou largar de mão. E não, a pessoa tá justamente precisando disso, desse apoio, de estar perto. Porque quanto mais ela se sentir segura, de certa forma, e amparada, mais fácil ela vai conseguir sair daquela relação. A partir que todo mundo abandona, o que se pensa? Bom, agora mesmo que eu não posso sair dentro dessa relação. Porque se eu sair, pra quem que eu vou ir? Vou pra onde? Eu vou pra onde? E acaba que gera um sentimento de culpa, de vergonha também, né? Eu já tô tanto tempo nesse relacionamento, e daí se eu ficar falando da minha vida de casado, o que vão pensar de mim, né? Depois de tanto tempo separada. E daí acho que fica mais difícil, né? Sair de um relacionamento. E a gente estava conversando ali sobre o autocuidado. Então, tu acha que pra gente estabelecer limites saudáveis dentro de um relacionamento é a pessoa se conhecer, a pessoa se empoderar, né? E estabelecer, não, até aqui tu pode ir, a partir daqui... Exatamente, é essa comunicação, né, de estabelecimento de limites e até de comunicação mesmo, de falar, olha, não gostei da forma como tu, né, falou comigo, como tu agiu, né, o que isso gerou também em si, né, isso me deixou angustiada, isso me deixou ansiosa, né, não me senti bem, não me senti confortável, né, então ter esse estabelecimento, e muitas vezes esses limites são necessários de comunicação, assim, né, o se comunicar em si, porque muitas vezes, mas eu fiz uma cara, mas eu fiquei sem falar, né, e aí fica naquele processo de achar que o outro tem que adivinhar, né, o que eu estou pensando, né, e uma frase, assim, que eu uso muito na terapia, bom, óbvio, ele também precisa ser dito. E às vezes desenhado, né? E às vezes desenhado, exatamente. Então, essa coisa de ficar tentando saber o que o outro tá pensando, ou o que deduziu, ou algo do tipo, dificilmente, né? Às vezes cada um vai fazer uma interpretação de uma mesma situação de formas diferentes, porque nós temos visões diferentes, criações diferentes, né? Percepções diferentes e tudo certo. Amanda, a gente tá falando sobre relacionamento abusivo
da parte do homem para com a mulher. E tu acha que o homem, quando ele é assim, ele é abusivo, ele é tóxico, ele maltrata, ele bate, às vezes também nos filhos, né? Porque tu imagina um homem adulto aí de 70, 80, 100 quilos bater numa mulher e numa criança é Sim. desesperador, né? E tu acha que isso é um reflexo também da infância dele como psicóloga? Tu acha que isso é tratável? Tu acha que uma pessoa abusiva, ela pode mudar? Né? Não que restaure esse relacionamento, porque eu acho que a pessoa traumatizada não vai voltar. Mas ele pode iniciar um novo relacionamento com outro tipo de visão, com outro comportamento. Acho que a terapia pode ajudar. Não repetir as mesmas atitudes. O que existe um ponto aí, né? Homens são muito difíceis da gente conseguir acessar, principalmente homens machistas. Violentos, né? Então, assim, lá, quando eu fazia faculdade, lá em Osório, tinha um núcleo dentro da Polícia Civil, onde algumas colegas faziam estágio, que tratavam do agressor como medida, né, digamos assim, socioeducativa. E muitas vezes eles faltavam, eles não iam, né? Ou se eles iam muito contrariados, né? Então, assim, existe muito essa dificuldade, não aceita. Tratamento. Não aceita o tratamento, não aceita que fez errado, porque... Então, existe muito essa visão, esse acesso. É muito difícil tu conseguir acessar. É poucos os homens que conseguem se dar conta que aquilo ali... Até porque, muitas vezes, o que foi? Né? Muitas vezes a própria criação, né? Viu o pai batendo na mãe, né? Pra ele é normal aquilo Pra ali. ele é normal. Pois é, aí é que não dá pra entender, né? Porque deveria de fazer diferente, porque ele gostava de ver o pai batendo na mãe. E a tendência deles repetir a mesma Existe coisa. eu sempre digo, né? Existe dois extremos, assim, né? Geralmente se repete o padrão, né? A gente chama, né? Que é a repetição de padrão. E né? O totalmente evitativo, né? Que aí cria aquela aversão. Mas aí vai muito de cada um para cada um, né? Mas assim, a sociedade acaba... Como é que eu vou te dizer? Não sei se seria a sociedade, mas a nossa própria cultura acaba reforçando algumas questões, né? Até o próprio feminicídio, né? A gente tem que criar uma lei, né? Por conta do feminicídio e todas as situações. Tá errado, né? De que tá errado, desse tipo de coisa, né? Do homem passar do limite, vir cometer algum crime. Então, existe muito essa dificuldade de acessá-los, né? Eles não... E, realmente, assim, nesses anos todos trabalhando no SUS, dava para contar nos dedos homens que realmente procuravam a terapia. Sempre a maior parte é procurada por parte das mulheres. As mulheres que procuram mais as terapias, né? A terapia em si do que homens. E uma criança criada neste meio. Um menino, uma menina, eu sei que tu já falou, mas vamos dar uma reforçada. Eu crio nesse meio, sou criado neste meio. É 100% de chance dele repetir essas atitudes, de dizer, eu vou ser um homem agressivo quando eu crescer, eu vou ser uma mulher que aceita sofrer a violência quando crescer? Tem uma grande parte que sim, né? A gente tem pesquisas, né, que indicam, né, Foi o que a Josi disse, a tendência é mudar. A gente pensa que tem que ser diferente e acaba não sendo, né? Acaba não sendo. Existem pesquisas, né, que nos sinalizam, né? Pessoas que presenciaram, né, violência doméstica na infância, ou que muitas vezes foram vítimas, existe uma repetição de padrão, né, de sequência, né, e muitas vezes também muito pela própria questão de vulnerabilidade social, de questões econômicas, então tudo isso também, né, agrava. E agora, assim, trocando um pouco a pauta, falando um pouco da ansiedade, do estresse nas mulheres. O que tu acha que está gerando hoje em dia isso nas mulheres? Será que é o fato da gente não ser mais só dona de casa, que hoje em dia a mulher é 1001, né? Faz de tudo, né? Tem muitas que sustentam a casa, sustentam os filhos, trabalham fora, fazem um bico ainda, e ainda tem que estar bonita, tem que estar tudo, né? Sim. Não, isso é um ponto, assim, existe uma sobrecarga, né, de questões de trabalho que impactam, né? Tanto que, por último, saiu um descritivo de pesquisa da Organização Mundial de Saúde
que uma a cada 5 mulheres desenvolve algum transtorno mental comum, como ansiedade, como depressão. Então, né, a gente tá em 4 aqui, né? Se a gente tivesse mais uma aqui, provavelmente uma ou mais, né, teriam, né, ou já vivenciaram, já passaram por algum episódio relacionado a transtorno mental. Então, é um quantitativo bem... É que a mulher não para, né? Não, e a gente Acorda não de se manhã dá conta que tá com ansiedade, muitas vezes, ou com depressão, porque não dá tempo, Não né? dá tempo. E eu acho que o nosso corpo físico começa a mostrar. Então, uma coisa que eu já sei, alguns sinais. Quando a minha rinite tá muito forte, digo, opa, tem coisa errada, alguma coisa tá me incomodando. Então, a gente tem que aprender, como disseram, a nos conhecermos e saber o que dá e o que não dá. E aí, eu costumo dizer, eu tenho uma amiga, a Amanda também, que eu amo de paixão, e ela sempre manda eu me tratar. Eu digo pra ela, não precisa, eu sou normal, e eu sei que não. Eu sei que todos nós precisaríamos de terapia em algum momento pra gente se conhecer. A gente muitas vezes não se conhece, pra gente se entender e saber se colocar, né? Mas eu prometo pra Amanda que eu vou me tratar de repente com a Amanda aqui também. Sim, não, a gente tem um número, assim, bem significativo, né? Tanto que mulheres têm um risco maior, né? Mais do que o dobro a desenvolver depressão do que os homens. E por que isso? Né? Justamente por essa sobrecarga, né, de trabalho, de condições de trabalho, muitas vezes, né? A gente sabe que a gente é mulher e o quanto às vezes existe, né? Às vezes a gente precisar estar com um homem junto, às vezes para falar alguma coisa. Muitas vezes ter que partir de um homem, porque com nós acabam passando... Não ouvem, né? Nos atropelam, né? Muitas vezes a gente tem que ser muito incisiva, a gente tem que se desgastar muito para passar aquilo que a gente quer passar. Então, existe isso também, né? As pessoas pensam, não existe mais. Hoje em dia tem mulher que ganha mais que homem. Não. A gente lida diariamente e constantemente. É quase uma aprovação diária, né? Uma aprovação diária, né? Eu sei pela... A gente sabe por dentro da sala de aula mesmo, né? O meu namorado, ele é professor de geografia, né? Ele foi pra Floripa dar aula pro ensino médio. Ele era professor de pré-vestibular, enfim, né? Um outro nicho. E aí eu lembro que eu tava comentando com a Rosana, né? A Rosana, que é minha prima, que hoje é secretária de Educação de Palmares. Um beijo pra Rosana, tá nos assistindo. E aí eu lembro assim, eu digo, ele vai pra lá, tomara que aquelas crianças, aqueles adolescentes incomode ele, assim, ó, até não querer mais. E que ele se arrependa de ter ido. A Rosana disse assim, não vai incomodar, porque, sabe por quê? Porque ele é homem. E homem eles respeitam, os próprios alunos eles respeitam mais, fazem o que querem ali. E dito e feito. No primeiro ano, eu acho que o Michel tinha sido chamado já pra ser conselheiro. Enfim, eu digo, realmente, não, os alunos mesmo, né? Então, existe isso, né? E às vezes, assim, imagina, no ambiente escolar. Amanda, deixa eu te perguntar, trocando agora as situações. Existe mulher violenta, mulher tóxica dentro de um relacionamento e como a gente também precisa se dar conta que a gente está fazendo mal a outra pessoa? Sim, existem muitos casos, até, como é que eu vou te dizer, muitas vezes, começa por parte do homem, muitas vezes vai, né, da mulher. Isso vai se trocando dentro da relação, às vezes ambos estão sendo tóxicos um pro outro e não estão se dando conta, assim, né, então essa própria cobrança excessiva, né, diante das situações ou algo do tipo, nessa necessidade de eu tenho que ter o controle de tudo, eu tenho que saber de tudo, né, isso também envolve, né, porque o que se trata de um relacionamento bom, tu tem que ter confiança, né, então a partir que tu tá ali em cima, que tu tá cobrando, que tu tá questionando, ou que tu tá fazendo ali algum tipo de piadinha ou alguma coisa, opa, tem alguma coisa aí, né, não tá legal, isso é desconfortável pro outro, por mais que às vezes, mas eu falo num tom de brincadeira, não, mas de certa forma, né, gera um incômodo, né, então sim, existem muitos casos, assim, de que a gente se depara, né, com mulheres que são abusivas dentro do relacionamento. Não é incomum. Mas muitas vezes por quê? Porque já vivenciaram um relacionamento também abusivo e aí estão reproduzindo, né? Isso também acontece, acha que isso é o normal, né? Também tá fazendo, eu tenho que estar cobrando, eu tenho que estar mostrando, mas eu faço isso porque eu gosto de ti, porque, né? Isso é demonstração de afeto,
né? A gente vê até pelas próprias músicas de hoje em dia, né? Isso é um reforçador, né? A gente não se dá conta. Mas as próprias músicas reforçam, né? A questão do ciúmes excessivo como algo, como prova de amor, né? Como algo necessário para a relação. Basta a gente escutar. Eu sou lá em casa uma família de mulheres, né? E hoje e na escola, eu acho, a gente conversa bastante. Eu costumo dizer, a gente não é segunda opção, a gente é primeiro. Por que primeiro? Porque primeiro a gente tem que se gostar. É importante, e eu sempre trago isso para as meninas, e lá em casa também. Primeiro a gente se gosta, primeiro a gente se torna importante. Porque se a gente estiver bem, quem está na volta da gente está bem, né? E eu sempre coloquei para minhas filhas, eu estando bem, nós estamos bem. Agora, se eu não estiver bem e botar vocês como minha... Claro que são minha prioridade, mas eu sou a prioridade para dar o amparo para todo mundo, Sim, né? senão também acaba desorganizando também, né? Se tu não tá bem, se tu tá ali pra lá e pra cá, se tá mais desanimado ou algo do tipo, ou às vezes até com questões de palavras, de verbalizações também não vai ser benéfica. Sim, sim. Né? Vou dar uma passadinha agora lá no Instagram pra ler uns comentários. Nosso primeiro podcast tá sucesso. A nossa grande amiga e incentivadora, Ana Paula, ela colocou assim, os medos financeiros, ficar sozinha, julgamento, não dar conta dos filhos e etc. fazem a mulher ficar nessa situação. A Mariana Martins. É sobre esquecer a identidade, o fazer coisas que gostava antes e foi esquecido. Não é apenas sobre sair de casa, mas sim hobbies, esportes, artes e outras coisas. Então dá um É a minha abraço. norinha? É a minha nora do coração, É a a Mari? Nora da Josi. Mariana Legal. Martins, será que Isso. é? Beijo, Ela, Ana Paula. beijo pra ela. Isso. A Camila Alves. É tão difícil se dar conta, mas depois que acontece é libertador. E beijo, Camila. A Camila até mandou sucesso pra gente ontem nas redes sociais. Nós estamos já com uma lista de mulheres. Acho que a gente tem mulher até o final do ano para convidar, para vir aqui, né? Mas nós vamos convidar várias mulheres. A Camila é uma delas, de repente, né? A gente vai se organizar. Pode deixar que a gente vai mandar os convites. A Ana Paula também. A Ana Tem Paula várias também na lista. colocou assim, ó. A família é fundamental. A segurança da família e dos amigos mais chegados que dão força para que a mulher possa seguir em frente. A Amanda Dutra. Parabéns, Cris. Orgulho de você. Parabéns para as outras apresentadoras. Convidada maravilhosa. É, a Amanda Obrigada, é minha amiga Amanda. que manda eu me tratar. Acabou aqui. Anotei aqui. Vai ter que cumprir. E a Amanda, ela tem um podcast também, o Direto ao Ponto, que eu já fui lá participar, Já assistimos né? também. Mas agora eu disse pra ela, quando a gente lançar o nosso, tu vai ter que vir aqui no nosso, é a nossa convidada. Amanda, um Tá na beijão pra lista. ti. Trazer ela. A Raquel, boa noite, meninas. Assunto de grande relevância. Amanda é uma grande profissional, muito dedicada. Parabéns. Obrigada. Adrícia, sim. Minha coordenadora. amiga também de minha coração, amiga e coordenadora de cidreira. Ela botou assim, boa noite, gurias, ótimo encontro com mulheres lindas e inteligentes. Obrigada. A Ana Paula colocou, ótima pergunta, Carol, acho que foi da última pergunta que eu fiz. A Babi Moreira, minha psicóloga maravilhosa. Ai, minha paciente querida. Olha que honra! O deputado estadual Marcos Vinícius. Obrigada, Marcos, pelo incentivo. Por estar participando. Isso, mulheres aguerridas, corajosas e muito preparadas. Tenho muito orgulho de ser amigo de vocês. O que há de bom na sociedade está representado por vocês e pela dedicação de cada uma. Um grande abraço. Obrigada. É uma honra pra nós. A Kátia, minha irmã linda. Que assunto importante. Sucesso, gurias. Gabriel Martins. Que massa. Parabéns, gurias, pela iniciativa. Orgulho master da minha colega Josi. Meu chefinho. Aprendi com eles lá, tô aprendendo muita coisa com eles, graças a Deus. Gente, porque é um emprego desafio maravilhoso. pra nós. Amanda, é um desafio pra nós estarmos aqui também, né? É Cada um uma tem que desafio. se superar um pouquinho. Porque uma coisa, eu digo, uma coisa eu estar em sala de aula conversando com meus alunos, outra coisa é nós estarmos na frente das câmeras. Eu falei mais cedo, eu falei pra Amanda um pouquinho antes aqui, eu digo alguma técnica pra, né, de respiração, porque a gente trabalha o dia inteiro e já tá acostumado com a nossa rotina, né? Mas enfrentar uma câmera, enfrentar esse microfone Mas aqui a partir que difícil. vocês vão enfrentando, né? Lógico, hoje é o primeiro, mas... A gente vai melhorando. Não, e depois vocês vão fazer isso como algo, né, rotineiro também, como é feito no serviço. Eu agora, com esse meu novo serviço, eu tô ter que sair da minha zona de conforto, né? Sou obrigada. E a Josi, quem conhece, E é uma quero- superação, né, Josi? Foi inspiração nisso.
Eles estão me proporcionando bastante curso, bastante coisa para comunicação e eu estou aproveitando essa chance e se Deus quiser eu vou Exatamente. Isso aí. Viu passar só? por tudo. Vou ler um outro comentário ali. Eu acredito que seja Rodrigo o nome dele. Sucesso, gurias. Gostei bastante do assunto e dos pontos colocados. E a Amanda Dutra já confirmou a presença no nosso podcast também. Já temos mais uma confirmada. Eu tenho aqui uns do Face, posso falar rapidinho, vão agradecendo. O Jesus Silva, boa noite, as amigas da mesa, passando para desejar muito sucesso ao papo delas. A mulher realmente tem que ocupar todos os espaços na sociedade ao longo da vida. Vida longa, desculpa, ao papo delas. O Jesus é um incentivador também das nossas ideias, ele acredita na gente e vai nos empurrando, né? A Rosana tá assistindo, um beijo pra Rosana, vai ser nossa convidada. Rosana, a gente quer aqui para falar sobre educação, né, e outras pautas. O Jander, parabéns, muito importante essa comunicação, contribuindo com as pessoas. Essa experiência, sucesso, vocês merecem. O seu Renato Culau, que é um amigo nosso, maravilha, Querido. menina. Os espaços não surgem ao acaso, é preciso conquistá-los. A Ivone Santos, show, parabéns, começaram bem com essa profissional e o ser humano excelente. A Ivone foi minha colega. E deixa eu falar um pouquinho rapidinho aqui. A gente tá falando tanto de, né, do universo feminino, da violência contra a mulher, mas a gente precisa também agradecer, né, esses homens de verdade que estão ao nosso lado ali, ó. Agradecer ao Gesso, nosso grande incentivador, o Marcos Vinícius, que comentou ali também, né? ao Henrique, que tem um espaço maravilhoso. Quem quiser fazer live, só entrar em contato com ele. O ar-condicionado tá bombando, foi o Daniel que colocou. E agradecer, né, esses grandes homens que honram o seu nome por incentivar, por acreditar em nós. Eu digo que o meu marido, ele foi, assim, um grande incentivador meu, é um grande incentivador. Eu sempre comento muito um exemplo, né, quando eu fui tirar a carteira de habilitação, ele dizia, tu tem que tirar a carteira é o teu bem, ninguém vai tirar a carteira de ti. Se tu tem dinheiro, tu tem carteira, se tu não tem dinheiro, tu tem carteira. E ele é um grande incentivador meu e tá ali comentando e assistindo. E eu entrei em vários grupos, tá só o link dele colocando lá. Então, obrigada, homens de verdade que vocês são, por nos apoiarem, nos incentivarem e nos respeitarem e nos amarem também. Só deixa eu falar aqui das minhas colegas da Arthur, que estão aqui também. A Aninha Santos, que é a nossa vice-diretora da manhã. Parabéns, gurias. Show essa fala, esse espaço de fala. A Irene Braga Magni também tá aqui com a gente. Obrigada, Irene. Aí eu vou ter que falar da minha tia Estela, que está nos assistindo aqui. Ela, muito bom o papo. O tema é importantíssimo e as questões levantadas são muito boas. Parabéns. Parabéns para nós, para nossa convidada aqui, que a gente vai agradecer imensamente. Depois ela volta quando a gente tiver mais experiência aqui para falar de outros assuntos, né? Estamos aí à disposição. A Ivone, de novo, ó, bem importante essa fala da Amanda. Na maioria, as pessoas estão vivendo isso e não sabem, né, que estão envolvidas. E quantas vezes tu precisa de alguém para te ouvir e te apoiar, independente das tuas escolhas como pessoa? Não temos que estar ao lado das pessoas só nos momentos bons. Né? Aquela coisa de se sentir abandonado e agora para onde eu vou? E acaba permanecendo ali. O seu Valdir, parabéns. A Márcia Tedesco, ex-prefeita de Balneário Pinhal, um beijo. Olha, a Márcia, é uma grande honra estar aqui. A Márcia é um exemplo de liderança, né, de mulher. Está nos assistindo. Obrigada, Márcia. A Débora Teles, minhas amigas, estão tudo assistindo. Graças a Deus, elas são amigas, viu? Sandra Matos. Boa noite, a Sandra Matos, nossa professora ali da turma, querida. Amo. Parabéns, gurias. Estou amando assistir. A Zita. Parabéns, gurias, pela iniciativa. Amanda, tu fez um sucesso. Coisa Claro, boa. né? A Yara, parabéns. Espaço dado às mulheres é sempre importante. Muito sucesso. A Isaura Silva, parabéns. Vocês têm um ótimo assunto. Obrigada. Beijo, dona Isaura. A gente teve um pouquinho de apoio de cada lado e tu formou o nosso grupo. É o primeiro. A gente tá meio medrosa ainda, mas nós vamos melhorando. Né? Amanda, vamos falar um pouquinho do teu trabalho hoje. Tu tá na prefeitura de Cidreira, é um desafio, tu já tá acostumada com serviço público, vamos lá. Então, eu iniciei, né, o ano trabalhando, fazendo dobradinha, que nem a gente fala, né? Iniciei o ano trabalhando aqui em Capivari.
E aí acabei, né, por incompatibilidade de carga horária, eu acabei optando por ficar só em cidreira, né? Até porque aqui eu era um cargo de confiança, né? Também atuando na parte de gestão, né? Auxiliando na parte de gestão. E lá, né, eu ocupo um cargo técnico de psicóloga mesmo, né? Então, acabei optando por ficar, né, na minha profissão, querendo ou não. E aí, né, pela minha sorte, né, ou por coincidência, enfim, não sei, né, eu tive a oportunidade, fui chamada pelo secretário de saúde, o Victor, para cumprir mais horas dentro da Secretaria de Saúde de Cidreira para ajudar, né, na parte de gestão de políticas públicas, né, voltadas para algumas implementações que precisam e estão sendo feitas, né. Então, assim, para mim foi muito gratificante, porque eu entrei em Cidreira em novembro, final de novembro do ano passado, né? A gestão nova é uma nova gestão, então assumiu em janeiro e fazia assim, imagina, né? Um mês que ele estava ali, né? Conhecendo, enfim, sabendo do meu trabalho, e mesmo assim foi feito, né? Esse convite para participar, né? Dentro da gestão. Então isso para mim, eu não sendo de Cidreira, né, eu não morando lá, né, e eles ter esse olhar de que não, né, tu tem como, tu vai agregar, enfim, né, lógico, eu tive uma grande incentivadora lá dentro, que foi a Jana, né? Jana, um beijo, querida Jana. A Jana, eu digo pra ela que essa parte ela aflorou em mim essa parte das políticas públicas, né, porque quando eu entrei em Capivari em 2022, ela estava como responsável da atenção primária, né, aqui em Capivari, e na época eu era psicóloga, estava como psicóloga, e o município estava implantando a Rede Bem Cuidar, que é um incentivo de repasse financeiro do Estado para atenção primária. E até então se estava parado, né, na época da unidade, enfim, existia um pouco de resistência, aquela coisa toda, não sabiam muito bem como começar. E aí a gente vai escutando de um lado, vai escutando de outro, aí eu realmente, é impossível executar isso daqui. Era muita coisa, enfim, daí a Jana veio, sentou do meu lado, conversou, me explicou, e ali engrenou, né? Dali a gente começou a ganhar selos, começou a ganhar repasses, né, financeiros, acabou tendo retorno também para a unidade e para a população, né, através dessa iniciativa, e foi ali onde me deu um start de que sim, eu levava jeito, né, para essa parte burocrática, e que eu me identifico muito com essa parte, porque gestão de políticas públicas, né, quando a gente pensa, enfim, e se trabalha com políticas públicas, envolve muito burocrático. O executar é só uma ponta de um iceberg que tem muito lá embaixo, né? Então, é tu entender aquela portaria, tu entender aquela legislação, tu, né, entender o contexto, tu poder adequar a tua realidade, porque nem tudo que é proposto ali vai ser adequado para o teu município, ou tu vai conseguir executar daquela forma. Então, existem alguns entraves ali. Então, ali me deu aquele norte de que sim, né, eu gostava disso. Porque até então, talvez se não tivesse tido essa oportunidade, e se eu não tivesse alguém para sentar comigo, né, dizer, olha, o caminho é esse, talvez hoje eu estaria só como técnica. É que a gente se assusta, né? É que a gente olha, chega no posto de saúde, chega num atendimento, tu não entende o que tem por trás daquilo ali. E eu costumo dizer, o outro lado é muito bom também, porque daí tu entende todo o processo, como tu disse, para chegar lá na ponta, né? Exatamente. Isso é muito importante, né? Eu sempre digo, hoje em dia eu entendo os dois lados. A parte da gestão e a parte do servidor, né? A parte como técnica, né? A parte que é cobrada de certa forma. E Amanda, e quais são os principais desafios assim, que tu enfrenta na gestão das políticas públicas? Então, são inúmeros, assim, inúmeros nem tanto, assim, mas uma parte é essa, algumas metas que são colocadas para as equipes, são metas irrealistas para a saúde que a gente tem hoje, né? Muitas vezes a gente não tem uma unidade adequada para ofertar aquele serviço, né? Então, existem esses entraves e que é colocado como, né, indicador ou algo do tipo, e que fica humanamente impossível de executar, né? Outras coisas também, às vezes, é difícil a adesão dos servidores, né, a executar aquela política pública, porque muitas vezes é visto como, é mais um trabalho. É mais um trabalho que está me trazendo, ou algo do tipo. E também, né, existe a falta de reconhecimento,
né, da parte da gestão e dar, às vezes, um incentivo para aqueles servidores que vão cumprir aquela meta, porque vem, né, muitas vezes vem esse retorno. Então, existe essa série de coisas e muitas vezes aquela coisa assim, habilita o programa, mas não faz de conta, é só para o repasse. E aí a gente não vê a política pública sendo realizada da forma como tem que ser realizada. E o faz de conta, o repasse continua vindo ou daqui a pouco tranca? Vocês têm que prestar satisfações do que está sendo feito? Tem que prestar, só que assim, aquela coisa, o prestar contas, digamos assim... O papel aceita tudo. O papel e o sistema aceitam tudo. Eu posso muito bem lançar um atendimento da Josi. Lançar um atendimento que eu fiz tal, determinada Nem tive coisa lá, mas contigo. pode. Exatamente. Então, isso... Existem esses impasses, né? Então, assim, quando se vem um incentivo, né? Quando se vem uma proposta do Estado ou do governo federal, é para que algo que seja implementado e que seja continuado, né? E muitas vezes é meio que feito de conta só para cumprir aquela tabela e não é dado aquele retorno. E aquela coisa que eu sempre digo, para a execução boa de uma política pública, né? Para ter esse retorno, o resultado final que o governo, né, a União espera ou algo do tipo, muitas vezes é necessário investimento, é necessária a contrapartida. Sim. Né? Então, muitas vezes não é oportunizado para os servidores executarem o serviço da forma como eles gostariam. E a gente entende o lado deles também, nesse sentido. Né? Porque, bom, como é que eu vou executar? Já tem aquela visão de que é mais um trabalho, né, dentro da rotina de trabalho, que sim, é um monte de demanda. Né? Aí é mais um trabalho. E ainda assim não é dado as condições, né, ou feito algo para realmente motivar aqueles servidores, né, a atingir a comunidade da forma como deveria. Então fica muito difícil também isso, né? Aí assim, é só o dinheiro para colocar na folha de pagamento, né? E o retorno que tem que ser feito, né? E o que a comunidade deixa de ganhar com isso, né? Deixa de ganhar com isso, exatamente, né? É uma coisa assim que acabam não vendo o quanto isso retorna para a comunidade, né? O quanto a comunidade é assistida e o quanto hoje em dia a gente precisa focar na prevenção. Então, às vezes é visto, não, tem que botar mais médico, tem que dar mais exame, tem que dar mais remédio. E não, muitas vezes está nessas pequenas ações que a comunidade é assistida. E muitas vezes o que as novas pactuações, né, da atenção primária vê. É isso, né? Tu assistiu as pessoas cada vez mais, né, de uma forma mais contínua. Então, muitas vezes em questão de grupos, em questão... Um trabalho de prevenção. Um trabalho de prevenção, de tu trazer também a pessoa para dentro da unidade de saúde para te assistir de forma, né, de mais perto. Só que para isso é preciso fazer ação. E para fazer ação, muitas vezes tu precisa, né, colocar coisas, né? Tu precisa fazer algo diferente, né, para chamar as pessoas para dentro, para tornar aquilo ali atrativo. Então, muitas vezes é um trabalho muito de convencimento. E muitas vezes a gente tem que começar do jeito que a gente começar de qualquer jeito para poder no final seguir, né? Hoje eu digo a questão da Rede Bem Cuidar, esse ano eu já nem tô mais na parte da gestão, mas esse ano é o primeiro ano que vai ocorrer da forma como deve acontecer. Então tá de parabéns, né? Isso aí mostra a tua competência. E eu já te conheço, a gente já conversou essas coisas assim. Tu é uma pessoa que luta muito para que aconteçam as coisas, né? Para que aconteçam. Levou 2 anos num trabalho de formiguinha, né? Que nem eu digo, porque primeiro eu tive que convencer muita equipe, né? Eu digo que eles fizeram mais por mim do que qualquer outra coisa, né? Por serem meus colegas, porque às vezes eles falavam, não, eu vou fazer esse curso que às vezes o governo mandava fazer por causa de ti. Porque tu tá me pedindo, porque se fosse outra pessoa pedir, eu não ia fazer. Porque é uma sacanagem, né? Vem o dinheiro e a gente não recebe, e não vem nada em troca, assim, ou algo do tipo. É só tu faz. Tu faz. E aí, assim, depois de 2 anos, né? Hoje em dia a gente tem um cronograma das ações que devem ser executadas, das metas que devem ser batidas, né? A gente conseguiu organizar no final do ano passado, né? Um cronograma, né? Então a equipe, depois que teve esse norte, isso ajudou muito a organização da equipe também, né? Esse pensamento deles, e também de batalhar para retornos dele, né? Às vezes é um simples uniforme, por exemplo. Ano passado veio uns uniformes da Rede Bem Cuidar. Então, assim, ficaram super realizados, veio uns notebooks que eles queriam. Então, são pequenas coisas que isso já dá um incentivo pro servidor já de motiva, tipo assim, né? exatamente, eu tô sendo visto, o trabalho tá tendo um retorno,
né? Então, assim, isso é muito importante, né? Trazer esse retorno, a equipe ser reconhecida, a equipe ser valorizada, e que o trabalho é importante. Tá. A Amanda, a gente tá conversando e infelizmente o tempo voa, Vai ter que né? voltar. Vai ter que Tem voltar pra bastante gente coisa ainda, né? a gente Mas nós vamos falou deixar para um faltou. segundo momento. A Amanda vai ter que voltar mesmo. Mas antes da gente se iniciar, ir pro final, eu preciso mandar um beijo que estão me cobrando aqui pro Lucas e pro Daniel, meus 2 grandes homens da minha vida. Um beijo pra vocês, obrigada pelo incentivo, obrigada por estarem em casa, estarem sempre por mim quando eu preciso. E também o Daniel é o nosso primeiro patrocinador, né, do nosso programa. Melhor técnico em ar-condicionado da região, técnico em ar-condicionado agrícola, residencial. Então, obrigado pelo patrocínio. E o nosso outro patrocinador também é o Márcio Canella, que é também meu primo, ali da cidade de Osório, e atende toda a região. Soluções elétricas é com o Márcio. E a Raquel, né, também é a nossa outra patrocinadora, os nossos 3 primeiros Loja patrocínios exclusiva, aí. né? Exclusiva by Raquel. Viu? Né? E depois que o podcast acabar, nós vamos ter uma interação lá no Instagram. Quem acertar a próxima candidata, a primeira que acertar a nossa próxima convidada, Carol tá na política ainda. vai ganhar um bolo da Maitê. Ela também nos deu, Está nos né, patrocinando com um bolo delicioso. E quem acertar a próxima candidata vai estar ganhando Uma esse dica bem bolo. importante, é uma mulher. É uma mulher linda, maravilhosa, empreendedora. Candidata. Então- Ela tentou na candidata. Eu falei candidata. Eu tô ainda Pelo nervosismo. em outubro de 2024. Não, ela tá nas eleições ainda. Antes da gente passar para Amanda finalizar, agradecer, dizer siga as redes, o que quiser, eu também quero mandar um beijo para as mulheres da minha vida, minhas 3 filhas, a Victória, a Mariana e a Clara, minha neta Celina, mas principalmente para minha mãe, Sônia, e para minha irmã Ana Paula, que são as incentivadoras, né? E os homens lá em casa, meus irmãos, meu pai, vou ter que falar um beijo pra todo mundo, pra meu pai, pra minha mãe e pra você. Tá, gente? Um beijão, pai, mãe, irmãos, pra todos vocês. Então, também vou mandar um Vai, beijo pros manda meus um 2 filhos amados do meu coração, minhas esculturas. Um beijo, Otávio, um beijo, Caetano, amo vocês. Um beijo pra minha nora também do coração, Mariana, pra minha família toda, pra todos que estão nos assistindo também. Beijo. E antes da gente encerrar, então, Amanda, a palavra é toda tua. A gente primeiro quer te agradecer de coração. Eu acho que eu vou passar o resto da vida dizendo muito obrigada por entrar nessa nossa loucura, né? Obrigada por estar conosco, por nos esclarecer. E com certeza a gente vai te procurar de novo para te vir conversar conosco. Porque tu é uma pessoa assim que nos enriquece sempre. Né? Não, com certeza, nossa, foi de muita valia. Acho que essa troca, né, foi algo que fluiu muito, né? Eu até anotei ali algumas questões, mas no fim, né, a gente não precisa nem olhar porque o papo vai fluindo, né? Eu acho muito importante esse momento de fala e fico muito honrada também, né, de ter sido a primeira convidada, assim, né, para fazer essa abertura, né, e o peso disso, né, que tem. Até a Adriana, que trabalha lá comigo, lá em Cidreira, ela fala assim, Amanda, imagina, tu já pensou quando chegar na minha idade, o que vai ser de ti? Porque tu tem 26 anos e olha do que tu dá conta, tu tem dimensão disso, né? E às vezes a gente não se dá conta, né? Mas eu também sempre digo, né? Acho que por trás do dar conta, né? Existe uma mulher, né? Essa mulher também é minha mãe. A minha mãe sempre batalhou muito, né? Pra essa questão dos meus estudos, né? Pra quem não sabe, a minha mãe trabalhou 4 anos na Facos. Né, ela iniciou na Facos como na parte de limpeza, onde eu tinha 80% de desconto da faculdade, né? Então, assim, eu sempre digo, né? Hoje em dia eu tenho uma sócia, né? Que eu devo tudo e mais um pouco, que é minha mãe. E depois, agora, né? Com a entrada do mestrado, ela também foi minha grande incentivadora de, tipo assim, vamos lá, te ajudo daqui, vamos segurar as pontas que a gente vai nessa. Né? Então, assim, eu sempre digo, existe o meu diploma, ele só existe por conta dela, não existe outra pessoa além disso. Óbvio, né, que tem a parte da dedicação, tem a parte desse retorno, mas ela foi a que me possibilitou tudo isso, né? Então, inspiração... E o orgulho da mãe, exatamente. Né? Não, total, né?
Total, né? Então, assim, eu sempre digo, eu acho que por trás da Amanda que tá aqui hoje, né, existe a minha mãe, existe mulheres e professoras também, né? A Irene foi minha professora, né? Existem mulheres que construíram a Amanda de hoje, né? Que fazem parte da Amanda de hoje e que, de certa forma, né, fazem com que o trabalho flua, fazem com que as coisas andem pra frente, porque foram pessoas que me formaram assim, de certa O que forma. seria de nós sem as nossas mães, né? Sem as Beijo, nossas mãe. mães. É a nossa base, né? Até É a falar base, nisso, é até a falar base. nisso, mandar um beijo pra mim também, pra minha mãe, pro meu pai, fazer que nem aqueles programas da Amanda, tu Beijo pra minha mãe, atende pro meu ainda pai. aqui em Capivari, na clínica? Sim, Onde é que tu atende? sim, eu atendo no espaço Viver Bem. Obviamente, né, agora com a minha demanda, eu estou com alguns horários, assim, mais reduzidos, né, por conta da minha demanda do mestrado, que já espero entrar em fase final em breve, né, pra finalizar. Então, eu tô dando uma segurada, porque eu acho que é importante também essas questões, esses limites a gente estabelecer. A gente não vai dar conta de tudo. Então, às vezes, um pratinho tem que cair pra que dê pra segurar o outro. Então, é uma coisa assim que eu tento buscar muito isso. Até onde eu posso ir, né, sem perder muita qualidade, né, do que eu tenho a ofertar. E quando alguém te procura para atendimento, tu tem que estar 100%. Tu não pode estar 50% meia fase. Né? Então, eu dei nesse momento de vida, e também como eu tô iniciando lá em Cidreira, e lá tá o início de uma nova gestão, e conhecendo a população, então tá sendo tudo muito novo para mim ainda, né? Então, eu tô tendo que ter uma dedicação a mais. E aí, a clínica eu atendo, né? Mas atendo com alguns horários mais reduzidos e realmente... Atendimento online também? Atendimento online, e atendimento presencial, né? Que bom. Então, pessoal, a gente quer agradecer mais uma vez todo mundo que participou. Muitos né? comentários. Muitos comentários. A Carol disse que vai botar ali no Insta a caixinha de dicas de quem vai participar. A dica já é, mais importante é uma mulher. Eu vou mandar um recadinho para Adriana Cecim, que sim, ela vai vir aqui participar com a gente. A Adri é uma amiga de adolescência, muito parceira de muitos anos, muitos segredos da época de adolescência. Mandar um beijo para ela. Mas eu vou trazer a Adri ainda pra gente conversar, né? Ela tem uma bagagem muito grande também. Muito. A Adri é uma grande incentivadora também. Então, gente, o nosso muito obrigado. Até que dia, Carol? Dia 10 10 de de abril. No mesmo horário, nos mesmos canais. E qualquer coisa a gente vai conversando ali e vai atualizando vocês do que No tá próximo acontecendo. também já vai ser transmitido pelo YouTube. Olha aí, viu? Só a gente tá evoluindo. Tudo novo. Tudo novo. Tá? Obrigada, Obrigada, pessoal. boa Pessoal. noite. Boa noite. E até a próxima.